Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. No pequeno e velho apartamento, o som barulhento de jogos de videogame e a música com efeitos especiais ecoavam, enquanto dedos ágeis batiam no mouse e no teclado em uma velocidade quase impossível de acompanhar. Finalmente, ele passou de uma fase difícil. No jogo, Frog, com o apelido de Frog Boy, é um guerreiro valente, admirado por muitos jogadores por suas habilidades de combate incomparáveis, mas quando o jogo acaba, ele olha para a tela meio atordoado, desejando que na vida real fosse tão admirado quanto no jogo. Assim, Frog olha para o teto, deprimido pelos elogios que evaporam assim que ele volta para a realidade. Seu nome real é Frog, que significa sapo em inglês. Talvez por isso, ele seja também tímido e insignificante à margem da vida das pessoas. Como um estudante comum, ele às vezes inveja os garotos altos e talentosos, seguidos por meninas. Ele não tem nada além de óculos de lentes grossas, um corte de cabelo que se separa facilmente na frente e um pescoço de corcunda. Além disso, sua altura é limitada e ele tem falta de palavras, como de economia. Então, mesmo que ele queira ser notado por todos, Frog não consegue. Seu desejo de se tornar forte nunca se realizou. No jogo, Frog Boy é tão poderoso, como um super-herói que desce para salvar jovens garotas. Às vezes, ele quer se imergir na admiração e cercar-se de garotas, só de pensar nisso já se acha legal. Às vezes, o jovem olha para o céu e sorri assim. De repente, a caixa de mensagens de Frog tem uma nova mensagem. Quando ele clicou nela, seus olhos castanhos se arregalaram em descrença ao ler o pedido para encontrá-lo. Um sorriso floresceu nos lábios de Frog, mas logo ele se sentiu deprimido. A fantasia é sempre bela porque nunca se realiza, mas será possível que a pequena princesa também seja um velho pervertido que gosta de se vestir como uma colegial? Pensando nessa cena, Frog se encolheu e quase vomitou. Mas, a realidade provavelmente não é tão cruel, certo? Tentando pensar de forma positiva, o jovem afastou a visão que acabará de imaginar. Frog se encorajou. Seus braços estavam prestes a tocar a mesa. O teclado tremia quando ele aceitou encontrar a pequena princesa. Ela disse para encontrá-lo no parque amanhã. Ele concordou na hora. Naquela noite, o apartamento ecoou com um grito. E finalmente, Frog também conseguiu pedir para sair com uma garota. No dia seguinte, o sol ainda não tinha nascido, o relógio em forma de Pikachu tocava. Ele acenou com a mão para desligá-lo. Seus pés estavam prontos para sair de casa, indo direto para o Parque dos Lírios. O jovem estendeu a mão, lambeu um pouco de gel e espalhou em seu cabelo repartido, depois acariciou as pétalas de alguns crisântemos brancos cuidadosamente embrulhados. E pronto, ele ajeitou a gravata borboleta e, confiante, mudou seu visual hoje. Tudo estava pronto, apenas suas pernas tremiam ligeiramente. Quando o semáforo ficou verde, Frog se misturou à multidão e atravessou a rua, só precisava atravessar essa parte. Ele vai encontrar a mulher bonita dos seus sonhos, o coração batendo forte no peito, não se sabia se era nervosismo, ansiedade ou excitação. Será que Frog conseguirá se imergir nos sentimentos bonitos que sempre imaginou? Não importa qual seja o resultado, Frog sabia que para ele e para os outros, não poderia ser tão fácil como no jogo. Pensando sem parar, seus passos gradualmente desaceleraram, sem perceber que o semáforo havia ficado vermelho. O jovem ainda caminhava calmamente, apenas confiante em sentir e reconhecer o amor nascente antes que ele desapareça. Cada passo hoje é o começo de uma vida, um introvertido mudando, a partir de agora vou viver de forma diferente. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não ouviu as pessoas atrás dele gritando, nem o carro que freava a uma distância curta, mais tarde demais. A frente do caminhão estava muito próxima, mas Frog ainda tinha um sorriso esperançoso nos lábios, até que o som da colisão ressoou violentamente. O buquê de crisântemos brancos voou pelos ares. Frog foi atingido pelo caminhão dos Santos Zekai e arremessado para frente por mais de 10 metros, seus ossos quebrados, espalhados pela estrada de forma estranha, e o sangue correndo em rios.
As pessoas correram para ver a situação, algumas em pânico chamaram uma ambulância, uma multidão se reuniu ao redor de Frog, que estava gradualmente perdendo a consciência. Ele de repente sentiu que o mundo estava estranhamente quieto, apenas as pétalas de flores de pêssego caíam, mas não tocavam o chão, como se o tempo tivesse parado. Como isso era possível? O tempo parou também. Populoso como a história de amor que ele secretamente desejava, Frog franziu a testa cansado. Ele não tinha feito nada em toda a sua vida, exceto jogar videogames, mas agora ele estava cansado. Será que acabou? Por que há alguma coisa entediante com essa palavra como pós? Oh, Frog não sabe, mas de quem são esses olhos esbugalhados? O que está acontecendo? Uma voz estranha soou em seu ouvido. Eu pensei que você aceitasse isso mais cedo. Eu sou seu sistema. Que sistema? Eu fui atropelado por um carro. Bem, é verdade, a voz estranha continuou a dizer algo que ele não entendia muito bem. Por que te abandonou e reencarnou neste mundo? No inferno, devo estar sonhando. O estranho resmungou. Você vai me deixar terminar? Não. Diga a esses olhos horríveis para pararem de me olhar. Ei, aquele que se autodenomina sistema chamou Frog. Acalme-se. Você acabou de entrar em um novo corpo, ainda não se adaptou. Frog pediu para voltar de novo, não querendo ouvir mais explicações. O sistema argumentou muito, agora estava muito cansado, de repente, ter que vir para um novo mundo. Você não pode simplesmente ir e ser humano? Linhas estranhas perguntaram de novo. Por que desistir? Eu só quero dizer que, enquanto a tarefa for concluída, você pode escolher. Uma das recompensas é reencarnar e voltar ao mundo real. Bem, sabendo que Frog estava animado para saber a missão, o sistema riu, não tenha pressa. A missão foi planejada, agora conheça seu corpo, onde está a mão? Frog perguntou confuso porque ele não conseguia mais ver suas mãos, e o novo sistema disse para ele olhar para si mesmo. Há um lago à sua frente, vá até lá e dê uma olhada. Frog pulou de excitação. Ele descobriu que, à sua frente, estava certo, havia um lago claro com reflexos ondulantes. Mas espere, havia movimentos estranhos diante de seus olhos. Dezenas de olhos de caracóis estavam olhando para ele, então ele olhou para baixo, maravilhado, seguindo o olhar deles e gritou. O que é isso? Esta é a forma de um cogumelo. Frog percebeu com horror, ele se transformou em um cogumelo, pulando para cima e para baixo em pânico. Frog olhou para os lados, para cima e para baixo, para ver se ele realmente tinha se transformado em um cogumelo. Os olhos dos caracóis olhavam para ele como se ele fosse um novo amigo. Frog estava aterrorizado e rangeu os dentes, virando a cabeça, esperando que tudo fosse apenas um sonho. Mas aqueles olhos o encaravam. Era só isso, a voz. O estranho farfalhar da grama o fez coçar-se por inteiro. Essas coisas dentuças horríveis mastigavam cada vez mais, o som, movendo-se ao redor de Frog, o assustava tanto que ele se mordeu. Meu Deus, que tipo de exército é esse? Quem pode me dizer quantos caracóis tem? Tem cores suficientes para aparecer nesta interface de horror. Frog olhou ao redor, seus olhos arregalados, e esbarrou em algumas linhas de palavras. Oh meu Deus, ele congelou. 5 segundos de silêncio. Eu sei que você se sentirá assim, é difícil de aceitar, não é? Não, mas está tudo bem. O jogo começou e o tempo está passando. Não posso contar todos os detalhes, então apenas use os novos dados inseridos em sua mente. Frog ficou perplexo, só perguntou quais dados, de repente inúmeras vidas estranhas apareceram em sua mente. Este é um mundo mágico misterioso. Existem muitas diferenças ecológicas entre as diferentes regiões, mas geralmente são conhecidas como o continente da bravura. Muito tempo atrás, humanos e monstros viviam juntos muito felizes, ajudando-se mutuamente. Os monstros gigantes também ajudavam os humanos a fazer trabalhos pesados. Em troca, os humanos usavam magia para ajudar os monstros a sobreviver quando enfrentavam problemas. Naquela época, tanto humanos quanto monstros viviam em paz e harmonia, aprendendo uns com os outros e tornando-se amigos muito próximos. Até que um dia, um demônio chamado Gaelum virou tudo de cabeça para baixo.
Ele é um demônio de alto nível, conhecido como o líder de todos os demônios. Gaelum odeia os humanos, argumentando que a humanidade faz parte da natureza, e não deve ser separada como uma espécie superior distinta, então ele liderou seu exército para atacar a fortaleza humana. Para combater o ataque dos monstros, os humanos começaram a fortalecer suas forças. Muitas guildas foram formadas ao longo do tempo, recebendo missões do reino para derrotar monstros. Finalmente, graças aos esforços combinados dos 6 guerreiros lendários mais fortes, o Senhor Demônio Gaelum foi selado. No entanto, a magia do Senhor Demônio era tão poderosa que os soldados a dividiram em 6 lugares diferentes, incluindo o Castelo do Tempo, o Deserto das Cores, o Mundo do Afundamento, o Limbo, o Vale do Trevo, o Vulcão Vibrante e a Terra dos Mortos. Após o Senhor Demônio ser selado, o Continente da Coragem viveu em paz por um breve período, pois desde então, humanos e monstros se voltaram uns contra os outros. Mesmo selado, a mente de Gaelum continuava vagando, procurando uma oportunidade para causar caos e recuperar seu poder perdido. Finalmente, os selos dos guerreiros foram quebrados para reviver Gaelum. Frog lia, confuso, enquanto as palavras continuavam a aparecer. Se o Senhor Demônio Gaelum for revivido com sucesso, o Continente da Coragem certamente será mergulhado no caos. Para evitar isso, você foi escolhido e convocado aqui, o tempo acabou e a missão está prestes a começar. Se tiver alguma pergunta, pergunte agora. Após um momento de confusão, Frog finalmente fez uma pergunta. Você quer dizer que, se eu impedir a ressurreição do Senhor Demônio, eu posso voltar ao meu mundo original? A palavra bingo apareceu claramente, só para deixar Frog ainda mais irritado. Ele resmungou, bingo, que loteria. Então por que não me transformaram em um guerreiro? Transformaram-me em um cogumelo sem mãos ou pés, pulando por aí assim. Logo após dizer que não tinha pernas, ele escorregou e caiu para trás, sentindo dor. O sistema apareceu com uma mensagem dizendo para não se empolgar demais. Mais tarde, você se acostumará com seu novo corpo, mas tem que se apressar. Não se esqueça que a primeira missão está prestes a começar. Frog flexionou os glúteos e tentou se sustentar, mas não conseguiu. Ele exalou para ganhar força e continuou a praguejar. Por que diabos não me transformaram em um elfo ou em um guerreiro perdido em forma humana? Se não, um salamandra ou uma aranha seriam melhores, mas qualquer coisa é melhor do que ser um cogumelo. Frog já estava tenso, e isso não era engraçado. Antes que ele terminasse de reclamar, caiu para trás novamente porque sua cabeça era muito pesada. Ele murmurou baixinho enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Droga, a senhora cogumelo quer lutar contra o diabo. Sério? Eu não vou voltar para a Terra nunca mais. Ao ver Frog chorando, as palavras mudaram para algo mais curto para ele ver claramente. O jogador pode escolher o que quiser. O importante é que o jogo dado pelos céus começa agora. Missão: tente sobreviver dentro do tempo especificado. 5, depois 4, depois 3 números apareceram como se fossem vivos. Número 3, de repente ele viu o grupo de caracóis rastejando para longe. Eles recuaram na grama, subindo as cordas até desaparecerem, como se estivessem fugindo da contagem regressiva. Só Frog não sabia de nada e manteve os olhos fixos no número 2 e depois no 1. Então, o anúncio da missão começou. Você precisa sobreviver. Eles estão chegando. Faltam 59 minutos e 57 segundos. De repente, um portão de pedra apareceu, revelando uma luz extremamente brilhante. Frog rolou para conseguir uma visão melhor e perguntou inadvertidamente novamente o que estava vindo. De repente, a luz do portão de pedra girou. Assim que o número 0 apareceu, ele viu uma perna humana sair e um grupo de crianças de todos os tamanhos correrem animadas. Algumas estavam gritando, outras ofegantes, mas todas corriam em direção a Frog. Antes que ele percebesse, estava tão assustado que começou a ranger os dentes, só teve tempo de perceber "estou morto", e se escondeu atrás de um arbusto, espiando com meio olho cheio de cautela. Neste mundo, sou um monstro. Aqueles pequenos guerreiros estão se preparando para me caçar, não é? Não.
O que o menino que corria na frente tinha na mão era um galho leve, com apenas um ponto de ataque, geralmente usado para se aproximar, mas é muito fácil para ele acertar um caracol e mandá-lo voando pelo céu. Esse menino de verde é um guerreiro de nível 1, olhando para o caracol vermelho que ele acabou de matar, e ganhando 2 pontos de experiência. O outro correu rapidamente para o caracol verde, que estava tão assustado que sua cabeça se escondeu na concha e ele tremeu violentamente. De repente, o menino o acertou e nocauteou ambos os olhos. Só se ouvia ele rir e dizer: "Por que você é tão estúpido?" Usar uma pedra é um ataque melhor do que um galho. Vendo seus amigos sendo mortos, o caracol verde de banana ficou muito assustado. Ele tentou ficar em silêncio e correu o mais rápido que pôde, sem querer acabar como seus amigos mortos. Inesperadamente, enquanto corria, foi levantado do chão, e seus olhos saltados viraram para ver uma menininha com Maria Chiquinhas, que perguntou gentilmente: "O caracolzinho é tão fofo. Posso mantê-lo como animal de estimação quando me tornar uma mestre dos animais?" Seus olhos brilhantes fizeram o caracol pensar que estava salvo, mas o anjo o apertou pelo pescoço e saiu, dizendo que agora precisava coletar materiais para fazer um upgrade. O caracol, confiando nela, foi puxado com força e jogado em um pote mágico. A menininha fofa cantou lalá e foi procurar mais 9 caracóis. O jarro de armazenamento só pode conter 10 pequenos itens e pode ser transferido para o proprietário após a magia ser transferida. Ele é barato e pequeno, e não guarda muito. Logo a floresta ecoava com o riso das crianças caçando caracóis. Do ponto de vista de Frog, elas não eram diferentes de demônios para monstros como ele. De repente, algo tão preto quanto tinta jogou o menino de verde contra uma pedra, fazendo-o desmaiar com um pouco de sangue na cabeça. Acontece que ele realmente desmaiou por perda de sangue, seu corpo gradualmente desapareceu e foi transferido de volta para a aldeia dos novatos. Pontos de experiência foram deduzidos em 100, o galho de luz também quebrou, e o líder foi eliminado, fazendo com que as crianças que carregavam os caracóis olhassem para ver quem era o culpado. O pai caracol de nível 3, com o sonho de se tornar uma pedra de degrau para o grupo normal de morangos, ou uma peça em seu próprio tabuleiro, agora via sua família sendo morta com lágrimas escorrendo pelo rosto, chorando por várias horas. Frog olhou furtivamente para o que parecia diferente dos outros, perguntando-se por que ainda conseguia ver sua descrição em nível. O sistema respondeu ao jogador: "Este é o efeito da habilidade de verificação ao redor, que você adquiriu. Para mais detalhes, abra a lista e veja." Mas ele estava ocupado observando a luta do caracol no meio do círculo de crianças, cada uma querendo matá-lo para ganhar mais pontos de experiência. Mas a confusão fez com que um garoto gordo perdesse todo o sangue, sendo imediatamente transferido de volta para a aldeia dos novatos. Em seguida, um garoto alto e outro garoto sofreram o mesmo destino. Adicionando essa menininha, o pai caracol já havia derrubado 5 crianças, mas atrás dele ainda havia um garoto rindo alegremente. "Esses caras da aldeia dos novatos são apenas o início para eu te pegar." O pai caracol virou-se para ver quem estava falando. Inesperadamente, era um garoto guerreiro de nível 4 segurando uma pequena faca e correndo. "Estou esperando por esse momento para lidar com você, não pense em fugir desta vez." O caracol gritou e avançou contra o garoto, enfrentando sua espada de frente, mas abaixou a cabeça e mordeu com força seu pé calçado, mas inesperadamente era um item de defesa de pele espessa com 5 pontos de defesa, feito da pele de um javali selvagem. Então era extremamente resistente. Não só não foi danificado, como também protegeu bem o pé do garoto, de modo que o caracol foi facilmente chutado para longe. Esse garoto parecia ser muito experiente, sabia que o caracol ficaria mais lento sem seu skate. "Trabalhei duro por 2 meses para economizar dinheiro suficiente para comprar esse item, não pense em ganhar." Na mão do garoto estava uma espada afiada com 9 pontos de ataque, uma espada curta, feita de ferro de boa qualidade e leve, adequada para exploradores. A única desvantagem é que precisa de manutenção constante ou enferruja. O pai caracol cuspiu um dente quebrado, sua expressão chamou a atenção de Frog, que ficou comovido com o intenso amor paternal, tão emocionado que não pôde deixar de gritar de encorajamento: "Você consegue, pai caracol." Deve ter ouvido as palavras de Frog, pois morreu imediatamente. Depois, o garoto apontou sua espada para o caracol e riu.
Não é tão difícil, é só que minha arma é muito boa para um novato, mas é normal. Ele agarrou a cabeça do caracol e o puxou para fora da casca, finalmente conseguindo a casca do maior caracol. Pontos de experiência aumentaram em 20 pontos. O menino riu feliz e também conseguiu muita carne de caracol. Que sorte a dele! Colocou a concha gigante na cabeça e saiu correndo, cantando lalala, eu vou ser um guerreiro. Frog ficou tão assustado que seus dentes bateram de medo ao ouvir o grito. Sua vida se encolheu subitamente, voltando apenas para o arbusto, e ele gritou em seu coração, como vou sobreviver? Quem virá me salvar? O barulho atraiu as crianças, que se aproximaram com sorrisos maldosos em seus rostos. Tem barulho aqui, então deve haver um caracol escondido por aqui, certo? Frog ouviu o som das folhas sendo afastadas e virou os olhos para olhar. O grupo de humanos viu a árvore, um cogumelo com olhos, nariz e boca, e gritou "Ah!". Ele também exclamou, eles me viram. Vão definitivamente me levar para fritar cogumelos. Frog viu o futuro mais escuro do que uma luz apagada, mas, inesperadamente, as crianças gritaram e fugiram. Tem um cogumelo monstro aqui. Oh, que estranho, eles têm medo de mim. Frog leu as palavras na janela, meio atordoado. Claro que tem medo. Eu disse para você tentar abrir a lista de atributos para verificar suas habilidades, mas você não ouviu. Ele começou a confiar um pouco mais no sistema e perguntou como abrir a lista. O sistema mudou a interface. Imediatamente, sua classificação apareceu como cogumelo monstro, sem ocupação, sem nome, apenas nível 5. Na parte inferior, havia uma moeda de ressurreição, e as estatísticas não eram muito boas, lento e com pouca resistência. Mas Frog entendeu por que os novatos tinham medo dele. Mesmo sendo um cogumelo, ele ainda era um cogumelo de nível muito mais alto do que eles. O menor nível era o caracol colorido de nível 1, seguido pelo caracol de nível 3, que foi derrotado pelos novatos de nível 4, e acima das crianças estava Frog, no nível 5. Olhando para a janela com satisfação, ele disse, abra a lista de habilidades para ver o que eu tenho. Havia apenas 2 habilidades de nível 1, Identificação e Cogumelo Touro. Identificação simplesmente apresentava o personagem pelo nome, nível e ocupação, informações básicas que Frog já havia experimentado. Mas a habilidade tinha um nome estranho, Cogumelo Touro, que era na verdade uma forma de ataque que não custava nenhuma resistência. De repente, sentindo-se muito confiante, Frog segurou um galho na boca e sorriu. Isto é apenas o começo, mas a Vila dos Novatos está condenada para mim. Pulando para fora dos arbustos, Frog riu para si mesmo, pensando que ser um cogumelo seria uma morte certa, mas inesperadamente era a vontade dos céus que eu destruísse a Vila dos Novatos. Assim, de um cogumelo trêmulo e amedrontado, Frog agora procurava sua presa com ousadia. Ali estavam 3 crianças tentando descobrir como fazer o caracol dentro da concha verde sair. O guerreiro cogumelo não pôde deixar de se sentir indignado. Ei, pessoal! Vou mostrar para vocês como é uma esposa cogumelo. Após dizer isso, ele ativou a habilidade Cogumelo Touro e avançou a uma velocidade incrível, fazendo alguns sons de bom-bom. 2 novatos caíram no chão inconscientes, espumando pela boca, seus corpos brilhando em verde enquanto eram teletransportados de volta para a vila. Assim, Frog facilmente guardou 5 pontos de experiência. Enquanto o terceiro garoto ainda se perguntava por que seus 2 amigos haviam desaparecido, se você quiser saber o motivo, então olhe para o sorriso sinistro de Frog. Ele era como um fantasma que assustou o menino até a morte, que perguntou com uma voz trêmula, por que você está aqui? Ainda não é hora. Transformando-se em uma videira e saindo rapidamente da área perigosa, o menino liderou o caminho para uma área mais alta, seus olhos constantemente olhando para baixo. Ao escapar, ele coçou a cabeça confuso. Ainda não era hora dos monstros aparecerem, então por que apareceu um monstro tão alto quanto um cogumelo? Frog ficou abaixo das videiras e olhou para cima, imaginando o que aquele menino estava pensando. Será que ele pensa que eu não consigo escalar sem braços ou pernas? Vem até mim, garoto. O traseiro redondo pulou para cima. Frog bateu a cabeça direto na videira, mas era verdade que ele não tinha mãos.
A videira balançou o cogumelo, e ele teve a chance de morder com os dentes, mas isso era tudo, não havia como ele subir. Frog se deixou cair no chão novamente, murmurando que deve ser difícil ser um monstro. Bem, vamos deixar esse garotinho ir, há muitos novatos. Olhando de cima, vendo o monstro cogumelo partir, o garoto com 2 chifres já havia planejado seu próximo movimento. Frog se lançou pela floresta, uma pedra voou de lugar nenhum e o acertou na cabeça laranja. Ele gritou, 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 e sua saúde foi reduzida em 2 pontos. Acostumado a ser o líder, Frog se virou e rosnou. Por que vocês ousaram pegar uma pedra e jogá-la em mim, mesmo sabendo que sou um monstro de alto nível? Como havia muitos deles, o garoto com 2 chifres voltou com 3 reforços, variando do nível 2 ao nível 3. Um deles tinha uma cabeça de cocô com vegetais crescendo no topo e um escudo, e o outro tinha uma espada e um corte de cabelo, ambos atacando e defendendo. Mas, para Frog, isso não era nada. Ele girou todo o seu corpo de cogumelo e se jogou no chão. Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro, seus olhos brilharam com perigo, alertando-os: eu não sou um monstro comum. Depois de dizer isso, ele avançou em direção às crianças, como fez com o grupo anterior.